Tribunal Especial de Julgamento, excelentíssimos deputados, desembargadores, procuradores, denunciantes, assessores, servidores e demais presentes. Eu farei uma breve síntese dos fundamentos que embasam o meu convencimento, não levarei muito mais que 10 minutos para concluí-lo. Eu ratifico o meu voto anterior, no sentido da rejeição da representação, com os seguintes destaques e acréscimos. Embora os crimes de responsabilidade tenham natureza político-administrativa e estejam sujeitos a um julgamento de índole jurídico-política, é imprescindível que haja um substrato legal mínimo consistente no enquadramento a alguma das infrações previstas na Lei 1079. O impeachment pressupõe a prática de ato grave em virtude da ruptura democrática decorrente da imposição das severas sanções de perda do cargo com inabilitação do governante para o exercício de qualquer função pública. E, no presente caso, senhores e senhoras, a conduta narrada na representação efetivamente não se amolda a nenhum crime de responsabilidade, em especial aqueles mencionados na representação, ou seja, artigo 9º, item 7, proceder de modo incompatível com a dignidade, a honra e o decoro do cargo, e artigo 11, item 1, ordenar despesas não autorizadas por lei, sem observância das prescrições legais relativas às mesmas. O governador do Estado não ordenou despesas sem autorização legal, uma vez que o pagamento da verba de equivalência adveio de cumprimento de acórdãos transitados em julgado. E a sua atuação se restringiu apenas a autorizar o processamento do respectivo pedido de cumprimento de decisão judicial, tendo o ato de mérito sido prolatado pela então Procuradora-Geral do Estado após manifestação do Conselho Superior da PGE, órgão de controle interno com competência legal para atuar naquele processo administrativo. Também não houve a prática de crime de responsabilidade na modalidade omissiva imprópria, já que não recaía ao governador o dever legal de obstar a efetivação da paridade reconhecida em decisões judiciais transitadas em julgado, uma delas, inclusive, em mandado de segurança coletiva, não havendo, assim, qualquer ilegalidade a justificar o exercício da autotutela preconizada na súmula 473 do Supremo Tribunal Federal, que impõe a invalidação dos atos ilegais. E são várias as razões que justificam a inexistência do dever legal de suspensão dos pagamentos da verba de equivalência. A primeira delas, diversamente do que se afirmou na representação, não se conferiu à coisa julgada maior abrangência que a devida, uma vez que a jurisprudência dos tribunais superiores é pacífica ao reconhecer a eficácia ampla para toda a categoria de decisão prolatada em mandado de segurança coletivo, não se aplicando o tema 499 do STF, mencionado pelo representante, que se restringe à ação de procedimento comum, conforme ressalva contida na própria tese de repercussão geral. Também não é possível, no presente momento, sustentar a inconstitucionalidade da coisa julgada, uma vez que o artigo 196 da Constituição Estadual, no qual a paridade entre procuradores de poder se ampara, nunca teve a sua incompatibilidade com a Constituição Federal reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal, quer em controle concentrado, quer em controle difuso de constitucionalidade. E, conforme precedente vinculante firmado pelo STF na DI 2418 e no tema de repercussão geral 360, para que houvesse a relativização da coisa julgada com fundamento no artigo 741, parágrafo único do CPC de 73, vigente à época, seria necessário o reconhecimento da inconstitucionalidade pelo Supremo em momento anterior ao trânsito em julgado do mandado de segurança coletiva, que não houve.
Além disso, seria imprescindível a desconstituição do título por intermédio do ajuizamento de uma ação rescisória, tema 733 do STF, que não foi promovida nem pelo Estado de Santa Catarina, nem pelo Ministério Público, que oficiou no feito como fiscal da ordem jurídica. Destaca-se também que o acórdão proferido pela Corte Suprema em 1999, de relatoria do ministro Sepúlveda Pertence, citado por alguns julgadores, não analisou a paridade remuneratória à luz do artigo 196 da Constituição Estadual, que não foi declarado incompatível com a Constituição Federal. Tanto é verdade que, nos anos que se seguiram, o Tribunal de Justiça de Santa Catarina proferiu diversos acórdãos reconhecendo a isonomia prevista na Constituição Estadual, dentre os quais aqueles que amparam o processo administrativo 4421. É descabido rotular o acórdão cumprido administrativamente de ultrapassado, nas palavras do representante, decisões vetustas, como pretende o representante na representação, porque o Grupo de Câmaras de Direito Público, em 2018, em mandado de segurança da relatoria do desembargador Cid Goulart, por unanimidade, afirmou que a paridade remuneratória entre procuradores de poder e delegados de polícia não ofende a súmula vinculante 37 do Supremo Tribunal Federal, nem o tema 315 de repercussão geral, pois não deflui exclusivamente de decisão judicial, mas tem amparo no artigo 196 da Constituição Estadual, ainda vigente e que possui a aplicabilidade imediata, independente de regulamentação constitucional. Portanto, não se pode dizer que a decisão judicial a que se deu cumprimento naquele processo administrativo está em descompasso com a atual jurisprudência da Corte Catarinense. Também não se poderia exigir que o governador sustasse os pagamentos com fundamento em suposta modificação de contexto fático jurídico. Primeiro, porque a referida modificação, se existente, é de perquisição extremamente complexa e controvertida, conforme bem destacado pelo procurador do Ministério Público de Contas, Aderson Flores. Segundo, porque a ordem constitucional vigente ao tempo do julgamento do mandado de segurança coletivo já era idêntica à que hoje vige, pois estava em vigor a emenda constitucional 19 de 98, que alterou a Constituição Federal, e a emenda constitucional 38 de 2004, que modificou a Constituição Estadual. Ademais, a conjuntura fática que justificou o cumprimento das decisões judiciais no processo administrativo é a mesma que ensejou a impetração do mandado de segurança coletivo, qual seja, o descompasso entre a remuneração dos procuradores do Estado e da LESC, decorrente do desrespeito à paridade prevista no artigo 196 da Constituição do Estado, pouco importando se a remuneração se dê sob a forma de vencimentos ou subsídios. Portanto, em face da complexidade da questão, seria temerário ao governador que suspendesse o pagamento da equivalência sem um anterior pronunciamento jurisdicional. Aliás, prevaleceu no grupo de câmaras de direito público, como já foi reiteradamente falado aqui nesta sessão, em julgamento da reclamação nesta última quarta-feira, o entendimento de que a garantia da paridade teria, sim, arrimo na coisa julgada constituída no mandado de segurança coletiva, o que afasta qualquer possibilidade de responsabilização do governador. Além disso, o próprio Tribunal de Contas do Estado, pela mesma diretoria de atos de pessoal que emitiu o relatório técnico que embasa a acusação, isentou o representado de qualquer imputação, afirmando inexistir qualquer nexo de causalidade entre o governador e a prática do ato ilegal, omissivo ou comissivo relacionado ao pagamento da verba de equivalência dos procuradores do Estado. E o procurador do Tribunal de Contas do Estado, em sua sustentação oral, naqueles autos da reclamação, ele iniciou e concluiu a sua fala alertando que aquele órgão de controle externo não atribuiu qualquer responsabilidade ao governador do Estado. Então, mesmo que naquela reclamação houvesse um pronunciamento em procedência no sentido da ilegalidade do pagamento da verba, ainda assim não haveria conduta ilegal imputável ao governador, porque não havia dever legal ou ordem judicial que impusesse a obstaculização do pagamento.
E na esfera da responsabilidade por improbidade administrativa, embora não se ignore a independência entre as instâncias, o Procurador-Geral de Justiça decidiu pelo indeferimento da representação destinada a investigar o governador, asseverando que, diante desses mesmos fatos, a ausência de elementos para instauração de inquérito civil. Decisão esta que foi mantida pelo Conselho Superior do Ministério Público. Saliente também que não procede o argumento do representante de que não existiria intimação judicial dirigida ao governador Carlos Moisés da Silva que ordenasse a observância da paridade, sugerindo a necessidade de deflagração de fase de cumprimento de sentença. Isso porque, como bem apontado no voto do desembargador Rubens Schultz, a ordem prolatada em mandado de segurança coletivo, que assegura a paridade com arrimo no artigo 196 da Constituição do Estado, já é de observância obrigatória, dispensando, portanto, a instauração de execução forçada, que somente teria espaço em caso de descumprimento da decisão judicial, uma ordem mandamental. Não precisa de deflagração de um cumprimento de sentença. Também não prospera a alegação do denunciante de que os julgadores teriam afirmado a necessidade de conluio para a caracterização do concurso de pessoas. Em nenhum momento se fez essa afirmação. O que se apontou foi que o próprio acusador se refere, em sua peça, à fraude, a conluio entre os agentes públicos, sem, entretanto, descrever no que consistiria referido conluio ou a alegada fraude, motivo pelo qual se reputou inepta a acusação no ponto. Ademais, foi dito que ele não trouxe à tona na peça vestibular a existência do dever legal de agir que imporia ao governador sustar o pagamento da verba de equivalência, dever este que não lhe poderia ser imposto, conforme já foi claramente decidido pelo Grupo de Câmaras de Direito Público ao dirimir a reclamação ajuizada contra o ato do Tribunal de Contas do Estado. Ora, se, de acordo com o voto vencedor da reclamação da lavra do desembargador Pedro Manuel Abreu, nem o Tribunal de Contas, órgão de controle externo, poderia ter suspendido o pagamento da verba de equivalência, constitui um flagrante contrassenso exigir-se do governador que assim procedesse. Logo, a ordem da governadora em exercício de anulação do ato administrativo, referente à verba de equivalência dos procuradores de Estado, não altera em nada as conclusões acima, como também não alteraria em nada se aquela reclamação fosse no sentido da ilegalidade. E falo com relação a essa anulação do ato administrativo, que no ofício 180, ela coloca esse ofício 180 como fundamento para anulação do ato. Esse ofício 180 foi subscrito pelo conselheiro Adicélio de Moraes Pereira Júnior, presidente do Tribunal de Contas do Estado, e foi dirigido ao governador Carlos Moisés da Silva, e nesse ofício teria sido apontado supostas irregularidades na concessão da LUD da verba, e foi utilizado como fundamento da governadora para a prática do ato de anulação. Ocorre que esse ofício ele foi devidamente respondido pelo governador do Estado em 20 de fevereiro de 2020, através do ofício número 36. Então, ao contrário do que constou no item 2 do ato administrativo de anulação número 1844, publicado no Diário Oficial do Estado em 24 de novembro. Além do mais, o conteúdo da informação que consta, produzida pela DAP, encaminhada através desse ofício 180, não tem o condão de incriminar o acusado, uma vez que a própria Corte de Contas afastou a sua responsabilidade. Por todas essas razões, as condutas descritas na exordial são atípicas, além de não ser exigível do governante conduta diversa, sob pena de, aí sim, praticar o crime de responsabilidade previsto no artigo 12 da Lei 1079. Eu deixo de falar a respeito da prescrição. A prescrição eu já falei exaustivamente no meu voto. É de difícil perquirição. Houve a violação do direito quando foi descumprida a ordem de paridade. Acho que não há muita necessidade de reiterar, só porque foi falado na tribuna, embora a pretensão executiva prescreva no mesmo prazo que o direito material,
por um longo período de tempo, foi observada a paridade entre procuradores de Estado e procuradores da Assembleia. Então, a inexistência de violação do direito só inicia o prazo, a fluência do prazo, com a violação do direito. Então, nesse sentido, também foi a decisão do decano do Tribunal de Justiça, desembargador Pedro Abreu. E as outras questões, encampação, efeitos enfim, todas as outras questões já foram exaustivamente por mim explicitadas no voto em que foi rejeitada a representação. Por isso, senhores, eu reitero tudo o que disse na sessão passada e voto pela absolvição do denunciado Carlos Moisés da Silva. Muito obrigado. Desembargadora Cláudia.